O nosso Deus é fiel. Ele cumpre com todas as suas promessas. E o nosso Deus é bom em todo o tempo. Mesmo quando as circunstâncias não são boas, o nosso Deus continua sendo bom. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Em Angola nós dizemos Sukua Kolo tempo viosi. Amém. Deus seja louvado. Bem, meus queridos irmãos, eu queria contar um testemunho sobre a minha viagem, mas eu vou deixar esse testemunho para a próxima oportunidade. Queria contar aos irmãos como Deus providenciou para nós a hospedagem lá em Franca. Até um dia antes da minha partida para Franca, a família que havia nos prometido nos receber ainda não havia dado a resposta positiva quando nós estávamos indo para Franca. Pois, não tendo valores suficientes para poder pagar hotel, eu entrei no Instagram da primeira igreja batista de Franca. E nós aqui com o pastor tentamos ligar para lá, mas sem sucesso. Ao longo da semana eu tentei voltar a ligar para lá e depois eu consegui, e aí fomos conversando. É uma história maravilhosa para dizer o que o nosso Deus faz ao longo do caminho. E naquele dia, quando eu cheguei em Franca, na quinta-feira, 6 horas da manhã, eu lembrei-me quando os discípulos preocupados perguntaram para o Senhor Jesus: e nós que deixamos tudo, pai, mãe e nossos bens para te servir, que ganharemos em troca? E o Senhor Jesus Cristo respondendo disse para eles: olha, que não há ninguém que tenha deixado todas estas coisas, não receba 100 vezes mais no mundo aqui e no mundo por vir. Deus nos tem ajudado, nos tem abençoado. Amém? Na próxima vez eu conto esse testemunho com maior detalhe sobre os milagres do nosso Deus. Mas hoje vamos continuar falando sobre a grandeza do Senhor Jesus, sobre a glória de Cristo, sobre a supremacia de Cristo, na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo número 18, e vamos ler até o primeiro versículo do capítulo número 4. Colossenses, capítulo número 3, versículos 18 ao versículo 1 do capítulo 4. Antes de lermos, vamos mais uma vez buscar o auxílio do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Santo, obrigado, ó Pai, por este privilégio de podermos entoar louvores ao Teu nome. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Abrimos a Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é poderosa, a Tua Palavra que é eficaz, a Tua Palavra que é espada. Esta Palavra que nos regenera, esta Palavra que nos santifica, esta Palavra que nos edifica. Queremos ler a Sua Palavra e pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito. Aplique, ó Senhor, esta palavra em nossos corações. Queremos ouvir o Senhor. Queremos mais uma vez ser confrontados, conformados e consolados pela Sua palavra, nosso Deus. Ó Espírito Santo, Tu que tens o poder de falar para a Tua igreja, nos auxilie nesta noite. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Esposas, sede submissas ao próprio marido,
como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Palavra do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, hoje nós queremos... Amém? Fala amém mesmo, irmão. Hoje nós queremos falar sobre o senhorio de Cristo nas relações humanas. O texto que o Selemani pregou pela manhã, se nós pudéssemos resumi-lo em uma sentença, nós poderíamos dizer que aquele texto fala sobre o senhorio de Cristo nos relacionamentos com os irmãos na igreja. E o texto que nós acabamos de ler fala sobre o senhorio de Cristo nos relacionamentos na família e o senhorio de Cristo no relacionamento com o trabalho. Então, Paulo está aplicando a doutrina do senhorio de Cristo na nossa vida prática. Queridos irmãos, a fé cristã evangélica é o sistema de fé distinto de todos os demais sistemas. A fé cristã é diferente das demais religiões, porque a fé cristã é o único sistema de fé que está profundamente relacionado com o seu fundador. De tal forma que é impossível sermos cristãos sem termos conhecimento correto sobre Jesus e entrarmos num relacionamento salvífico com Ele. O que não se aplica em outras religiões. Por exemplo, é possível uma pessoa ser budista sem conhecer Buda e sem ter qualquer relacionamento com Buda. É possível uma pessoa ser muçulmana, adotar o sistema de fé islã sem conhecer Maomé e sem ter qualquer relacionamento com Maomé. Mas é impossível ser cristão sem conhecer biblicamente quem é Jesus e sem estar num relacionamento salvífico com o Senhor Jesus. Por quê? Porque o cristianismo é um sistema de fé profundamente conectado ao seu fundador. Ele envolve conhecer a Jesus e relacionar-se com Jesus. E esta é a ênfase de Paulo nesta carta aos Colossenses. Isto é que Paulo quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar, demonstrando que para vivermos um cristianismo saudável, um cristianismo saudável e crescente, que glorifica a Deus, que abençoa a igreja, que abençoa a comunidade em que nós estamos inseridos e que abençoa o mundo. Para vivermos uma fé como esta, é necessário termos um conhecimento correto sobre Jesus. É necessário saber quem é Jesus, o que Ele fez por nós em sua morte, em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição gloriosa. E é necessário sabermos, então, o que nós nos tornamos agora que nós estamos em Cristo. E permitirmos que este conhecimento transforme a nossa maneira de viver. Paulo está combinando aqui, a partir do capítulo 3, nessa epístola, está mostrando a combinação entre conhecimento e vida. Demonstrando que o conhecimento bíblico não é um fim em si
mesmo. Nós não buscamos conhecimento por conhecimento. O conhecimento bíblico, ele só alcança o seu propósito real quando ele nos conduz para uma vida que glorifica a Deus, para uma vida que abençoa a igreja, para uma vida que edifica os irmãos que estão em nossa volta. Isto é que Paulo está querendo demonstrar nesta epístola, demonstrando que conhecimento e vida devem caminhar juntos. Conhecimento e vida são dois elementos inseparáveis e são dois elementos indispensáveis para vivermos uma fé autêntica. Tiago, o meu irmão do Senhor Jesus, ele nos lembra de forma incisiva a necessidade de ter um conhecimento correto e a necessidade de viver corretamente. Por exemplo, ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele ainda continua, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ainda diz ele: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Ressaltando a necessidade de termos fé, mas esta fé ser autenticada com a nossa vida. De termos conhecimento, mas não conhecimento por conhecimento, mas um conhecimento que nos conduz a uma vida para a glória de Deus. E nós, queridos irmãos, nós não devemos ser semelhantes aos falsos crentes e aos falsos mestres que estavam pregando no primeiro século. Por quê? Porque no tocante a Deus, os falsos crentes e os falsos mestres, eles dizem que conhecem a Deus, mas através do seu modo de viver, eles negam este conhecimento. A nossa vida, queridos irmãos, deve estar rigorosamente em perfeita harmonia com a nossa profissão de fé. E é para isso que nós nos reunimos a cada domingo. É para isso que nós viemos na escola bíblica. É para isso que nós estamos continuamente em comunhão uns com os outros. Para quê? Para estimulando, incentivando uns aos outros, nós possamos promover um casamento, uma harmonia entre a nossa profissão de fé e a maneira como nós vivemos. É para isso que nós estamos continuamente nos reunindo, para que nós possamos superar a incompatibilidade que geralmente marca a nossa aparência externa de moralidade com o nosso ser interior. É para isso que nós estamos cultuando ao Senhor a cada domingo. Para fazermos o quê? Para aterrarmos o abismo que existe entre a nossa fé e as nossas obras. Estamos aqui para quê? Para aprendermos a viver do jeito que nós cantamos. Estamos aqui para quê? Para aprendermos a viver do jeito que nós pregamos. Estamos aqui para quê? Para que, estimulando uns aos outros, nós possamos combinar aquilo que nós falamos com a nossa maneira de viver. Esta é a ênfase de Paulo. E Paulo está nos ensinando aqui nesta carta que a santidade bíblica que afeta a totalidade da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os irmãos, os nossos relacionamentos familiares, entre maridos e esposas, pais e filhos, entre senhores e servos, é uma espiritualidade diferente daquela que estava sendo proposta pelos falsos mestres legalistas, gnósticos, as setas e místicos. Paulo está dizendo que a espiritualidade cristã é diferente da espiritualidade que estava sendo pregada por estes homens, demonstrando que a santidade bíblica e saudável, ela encontra a sua base e motivação na obra de Cristo. Paulo demonstra que para viver corretamente é necessário crer corretamente. Para viver corretamente, é necessário crer corretamente. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Por isso, nesta carta, Paulo gasta os 2 primeiros capítulos ensinando, demonstrando a supremacia de Cristo,
Na criação, Cristo é supremo. Na criação, porque Ele é o Criador. Cristo é supremo, porque Ele é aquele que providencia todas as coisas para garantir a continuidade da criação. Cristo é supremo na redenção, porque Ele quem morreu por nós. Ele quem ressuscitou para que pudéssemos ser justificados. Cristo é supremo, onde? Na igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele ensina no capítulo 2 a supremacia de Cristo na espiritualidade. E nos últimos 2 capítulos, Paulo está agora aplicando o que significa dizer que Cristo é supremo na maneira como nós vivemos uns com os outros na igreja. O que significa dizer que Cristo é supremo na maneira como convivemos uns com os outros no corpo de Cristo, na santa casa de Deus. O que significa dizer que Cristo é supremo no nosso relacionamento com as nossas esposas, no relacionamento entre marido e mulher. O que significa dizer que Cristo é supremo no relacionamento entre pais e filhos. O que significa dizer que Cristo é supremo no trabalho. É isto que Paulo está nos ensinar aqui, nestes últimos 2 capítulos. O que Paulo está fazendo aqui, nesta epístola, ele está fazendo uma combinação entre doutrina e a nossa vida. Paulo está demonstrando a nossa posição em Cristo, ensinando o que é que nós somos, o que é que nós nos tornamos quando nós cremos em Cristo, nos 2 primeiros capítulos. E nos 2 últimos capítulos, Paulo então está ensinando o que é que nós devemos ser agora que estamos em Cristo. É isto que Paulo está ensinando aqui. Ele primeiro ensina teologia e depois ele ensina a vida. Primeiro ele vai doutrinar e depois ele faz apelos éticos. O que Paulo está fazendo aqui? Ele faz uma combinação de elogios e exortações. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fazendo uma demonstração entre os indicativos cristãos e os imperativos cristãos. O que são indicativos cristãos? Indicativos cristãos, queridos irmãos, referem-se à nova posição que nós temos em Cristo. Indicativos cristãos referem-se ao que nos tornamos quando nós cremos em Cristo. É isto que Paulo diz nos 2 primeiros capítulos. Paulo diz, o que é que nós nos tornamos? Quando nós cremos em Cristo, nós fomos justificados e nós fomos santificados, fomos separados. É isso que ele ensina nos 2 primeiros capítulos. E nos 2 segundos capítulos, últimos capítulos, o que é que ele está ensinando? Ele está ensinando os imperativos cristãos. Agora que nós estamos em Cristo, fomos santificados, fomos justificados, o que é que nós devemos ser? É isto que Paulo está ensinando. O que é que nós somos em Cristo? E o que é que nós devemos ser agora que estamos em Cristo Jesus? Deixa eu dar um exemplo aqui, uma combinação entre indicativos e imperativos. Indicativos, aquilo que nós somos em Cristo. Imperativos, aquilo que nós devemos ser agora que estamos em Cristo Jesus. Olha, capítulo 3, no versículo 3, Paulo diz, porque morrestes, vós já estáis mortos. Morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isto é um indicativo. Já estáis mortos. No dia em que nós cremos em Cristo, nós morremos. Mas olha o que ele continua ensinando. No versículo 5 do capítulo 3, temos um imperativo. Como quem diz, agora que já estáis mortos, olha o que ele diz no versículo 5. Fazei, pois, morrer. No versículo 3 ele diz, morrestes. Quando nós cremos em Cristo, nós morremos. Mas agora que nós estamos em Cristo, o que é que nós devemos fazer? Devemos morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixões lascivas, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Vejamos mais uma combinação entre indicativos e imperativos cristãos, queridos irmãos. Olha o versículo 10 do capítulo 3. Ele diz, e vos revestistes. Vos revestistes. Vós já estáis revestidos. Revestidos do quê? Do novo homem que se refaz
para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isto é o que nós nos tornamos quando cremos em Cristo, revestidos. E agora que nós estamos em Cristo, o que é que nós devemos fazer? Olha no versículo 12 do capítulo 3. Ele diz, revesti-vos. Mais uma vez. No versículo 10, ele diz, vos revestistes. No versículo 12, ele nos ordena, revesti-vos. Fazendo uma combinação entre os indicativos, aquilo que nós somos em Cristo, e os imperativos, aquilo que nós devemos ser agora que estamos em Cristo. Isso demonstra, queridos irmãos, que a santidade bíblica está fundamentada na justificação, de modos que nós não buscamos viver uma vida justa ou uma ética moralmente correta, tendo como finalidade conquistar o favor de Deus. Nós não buscamos santidade para sermos aceitos por Deus. Pelo contrário, nós já fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Por isso nós buscamos ser santos. Nós não buscamos ser santos para sermos salvos. Não, nós fomos salvos. Por isso nós devemos ser santos. A salvação não é por obras de santidade. A salvação é totalmente gratuita. A salvação é totalmente pela graça. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. O homem é justificado pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E não pelas obras. E não pelas obras. Não importa o que nós tenhamos feito. Isto não nos justifica diante de Deus. Seja coisa boa, seja coisa ruim. A única coisa que nos justifica diante de Deus é a fé nas obras perfeitas de Cristo, o Senhor. E isto é que garante a nossa salvação. E uma vez que a salvação é pela graça, a santificação é por gratidão. Por que ser santo? Ser santo é um ato de agradecimento por aquilo que Deus fez por nós. Portanto, não existe essa coisa de buscar a santidade como uma obrigatoriedade. Nós não buscamos ser santos com medo do inferno. Nós não buscamos ser santos com medo de termos a nossa consciência cauterizada pelo mal. Nós não buscamos ser santos com medo de termos a acusação da nossa consciência. Nós não buscamos ser santos com medo do julgamento das pessoas. Não, nós buscamos ser santos em gratidão ao Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Esta é a motivação da verdadeira santidade, da santidade bíblica e saudável. Fomos justificados e santificados em Cristo. E em gratidão pela salvação, nós buscamos viver uma vida de justiça e santidade que honra a Deus e que expresse ao mundo que sim, Jesus é o Senhor da nossa vida. E Jesus é o Senhor da totalidade da nossa vida. É para isso que nós buscamos ser santos. Buscamos ser santos em gratidão ao Senhor. Buscamos ser santo para que o mundo veja que realmente, sim, Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da totalidade da nossa vida. E é ali onde está fundamentado o apelo de Paulo. Quando Paulo diz, esposa, sede submissa ao próprio marido, é a partir deste fundamento que Paulo apela às esposas a serem submissas ao próprio marido e aos maridos a amarem de forma incondicional e sacrificial as suas esposas. Como uma mulher pode ser submissa ao seu esposo? Como um homem pode amar de forma sacrificial e incondicional a sua esposa? Fundamentados na obra de Cristo. É deste modo que nós expressamos o senhorio de Cristo na família. Por quê, queridos irmãos? Porque, queridos irmãos, exortar a mulher, dizer para a mulher que deve ser submissa ao seu esposo, se esta mulher não experimentou, não passou pela experiência da justificação, isto soa ofensivo.
Dizer para uma mulher que não é salva, que ela tem que ser submissa ao seu esposo, isso é uma ofensa, isso é um xingamento, isto é um palavrão. Este apelo, esposa, sede submissas, não é para todas as mulheres, é somente para aquelas mulheres que foram justificadas. Porque só é possível uma mulher ser submissa ao seu próprio marido se antes ela estiver submissa ao seu Salvador, Cristo Jesus. Portanto, para mulheres que não estão submissas ao Senhor Jesus, é impossível serem submissas ao seu próprio marido. Agora eu entrei, acho, num terreno perigoso, hein? Eu acho que o pastor deixou a batata quente nas minhas mãos e viajou, hein? Agora as mulheres não vão... Pode me convidar para almoçar, irmã? Por favor, não misture as coisas. Então, queridos irmãos, a fundamentação da submissão bíblica está fundamentada na justificação. Como uma mulher pode ser submissa ao seu marido? Somente estando, antes de tudo, submissa ao Senhor Jesus. A submissão, queridos irmãos, é um dos temas mal compreendidos nas Escrituras. Por um extremo, queridos irmãos, quando se escuta a palavra submissão, nós não queremos ouvir esta palavra. Por um extremo, nós temos os argumentos feministas que enfatizam a igualdade entre o homem e a mulher e uma consequente independência da mulher em relação ao seu marido. Dizem as feministas que o homem e a mulher são iguais. E isto está correto, biblicamente está correto. Mas as feministas, erram quando entendem que a igualdade entre o homem e a mulher é um direito para a independência da mulher em relação ao seu esposo. No outro extremo, se no extremo nós encontramos os argumentos feministas, no outro extremo estão aqueles que acham que ser submissa é ser inferior. Ser submissa é ser uma mulher sem vontade própria. Ser submissa é ser capacho, numa linguagem mais chula. E, queridos irmãos, eu acho que, como cristãos, como filhos de Deus, o nosso desafio é pensarmos biblicamente. Voltarmos a ter uma visão bíblica do homem e da mulher e do casamento. Nós devemos, mais uma vez, voltar a usar as lentes das Escrituras para entender esses assuntos. Nós não devemos nem tomar as lentes feministas para entender a relação que deve existir entre homem e mulher. E também nós não devemos usar as lentes daqueles que dizem que ser submissa é ser inferior para entendermos a relação entre o homem e a mulher. Devemos usar as Escrituras, a Bíblia. E também nós não devemos usar as lentes da cultura para lermos o relacionamento entre homens e mulheres. Queridos irmãos, deixa eu lhe contar uma experiência. Um dos meus primeiros choques no meu primeiro ano aqui no Brasil, já contei uma vez, em 2016. 2016, novo, em uma cultura diferente. Chegando aqui, fiquei 6 meses fechado no seminário. E a primeira oportunidade que eu tive, eu fui para Itapevi, em casa de um pastor amigo, um pastor muito amado, pastor Aurélio, pastor da Igreja Batista no Jardim Santa Rita. Depois do culto, fomos em casa do pastor, sentados no sofá. A esposa do pastor ligou a TV e ligou a Netflix. E sentados no sofá, junto à esposa, a filha do pastor, e a esposa do pastor conversava comigo sobre Angola, curiosa a saber como é Angola. E já era hora do almoço.
E para minha surpresa, enquanto eu conversava com a esposa do pastor, o pastor foi para a cozinha preparar o almoço. E eu comecei a ficar, meu Deus, o que se passa aqui nessa casa? Alguma coisa está errado aqui nessa família. Alguma coisa não está batendo certo. Olhe essa mulher. Ela conversando, assistindo TV. E o seu esposo na cozinha fazendo almoço. Eu cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, a esposa do pastor não foi muito bem educada em casa dos seus pais. Segundo, o pastor está enfrentando uma crise de autoridade no seu lar. Por quê? Porque eu estava interpretando o relacionamento entre homem e mulher, não com as lentes da Bíblia. Estava interpretando com as lentes da minha cultura, onde entende que não, que estar na cozinha é trabalho de mulheres e não de homens. Dou graças a Deus que o Brasil me libertou desta visão. E queridos irmãos, se existe um pecado que nós homens africanos, nós devemos nos arrepender arduamente, Selemani, diante de Deus, é a nossa visão sobre a mulher. Nós temos uma visão totalmente deturpada a respeito da mulher. Devemos voltar a olhar a mulher conforme a Bíblia diz. Ela não é uma serva. Ela não é uma mulher, não é um ser insignificante. Ela é um ser que foi dotado de mesma dignidade com o homem. Ela foi dotada da mesma honra em Cristo Jesus. Por isso nós devemos nos arrepender e restaurarmos a nossa visão bíblica sobre a mulher. E em contrapartida, um pecado que as mulheres brasileiras acharam que ia ficar por fora. Devem se converter, se arrepender diante de Deus. Exatamente a falta de submissão. Se há uma coisa que eu percebi aqui no Brasil, falar sobre submissão para a mulher brasileira é uma ofensa. A mulher brasileira não entende isto. A mulher brasileira quer ir para frente, quer tomar decisões sem consentimento do seu esposo, quer passar por cima da liderança, da autoridade do seu esposo. Graças a Deus que não tem essas mulheres aqui na Igreja Batista em Calcaia do Alto. Devemos resgatar uma visão bíblica do relacionamento entre maridos e mulheres. Queridos irmãos, o que é submissão biblicamente falando? Submissão, queridos irmãos, é quando uma mulher reconhece o lugar que Deus lhe deu na criação, na ordem da criação. Não que ela é inferior ao seu esposo, não. Ela é igual ao seu marido. Ela foi dotada da mesma dignidade. O mesmo sacrifício que Jesus pagou pelo homem na cruz, pagou pela mulher, de tal forma que o apóstolo Paulo disse que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem e nem mulher. Todos somos um em Cristo. Mas, apesar desta igualdade, Deus atribuiu papéis diferentes entre homens e mulheres. Onde o homem exerce o seu papel de liderança, não uma liderança autoritária, não uma liderança arrogante, não uma liderança que diz, eu sou o homem aqui. Se você uma vez disse isso para sua esposa, alguma coisa está errada no seu lar, hein? Eu sou o homem aqui, não. Não uma liderança abusiva, não. Uma liderança amorosa, uma liderança graciosa, uma liderança fundamentada no amor sacrificial, doador e incondicional. Meu irmão, eu estou pregando essas coisas. Eu ainda não estou vivendo isso 100%. Eu estou junto com você lutando para que Deus nos ajude a viver essas coisas. Para que Deus nos dê a graça para exercermos este tipo de liderança. Por quê? Porque quando nós não lideramos as nossas esposas conforme as Escrituras, nós tiramos a alegria das nossas esposas e elas se transformam em mulheres amarguradas.
Que Deus nos ajude, queridos irmãos. Queridos irmãos, devemos pensar biblicamente o relacionamento entre homens e mulheres. Não é um relacionamento de competitividade. Não é um relacionamento de competição. Quem é melhor, quem faz mais ou quem faz menos. Não. É um relacionamento de complementariedade. Onde nós nos complementamos uns aos outros, um ao outro, realizando tarefas e atividades distintas. Porém, os dois focados no mesmo fim, no mesmo objetivo, para a glória de Deus. Amém? Esposas, sede submissas ao próprio marido. Por quê? Porque isto convém ao Senhor. O que é submissão bíblica? A submissão... Submissão é a beleza da mulher. Uma mulher submissa é uma mulher bela. A Bíblia diz que a beleza de uma mulher não está no seu atavio externo. A beleza de uma mulher está no seu caráter. Olha o que o apóstolo Paulo diz, diz ao jovem Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2. Ele diz da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Não. Ele está dizendo que não. A beleza de uma mulher não está na sua roupa cara. A beleza de uma mulher não está na marca do seu vestuário. A beleza de uma mulher não está em qualquer coisa exterior que ela possa exibir. A beleza de uma mulher está, porém, nas boas obras, como é próprio para as mulheres que professam ser piedosas. Uma mulher submissa é uma mulher santa, é uma mulher bela. É deste modo que nós expressamos que Jesus é Senhor em nossas famílias. Quando há ordem em nossos lares. Que ordem é esta? A mulher sendo submissa ao marido e o marido amando a sua esposa de forma sacrificial e incondicional. Demonstramos que Jesus é Senhor em nossos lares, como? Ouvem atentamente os seus pais, ouvem a repreensão do pai. Quando os filhos honram os seus pais, este é o único mandamento com promessa: honrar os pais, para que se prolonguem os nossos tempos nesta era presente. Como nós demonstramos que Jesus é o Senhor de nossas famílias? Ao passo que os filhos têm o dever de obedecer os pais, os pais têm o dever bíblico de não irritar os seus filhos, para não desanimar os filhos. Os pais devem animar, motivar. Os pais devem estar na torcida, incentivar os filhos para exaurirem o melhor que Deus investiu neles e não desanimá-los. E assim nós demonstraremos que o Senhor Jesus, Ele é supremo em nossas famílias. É assim que nós demonstramos a supremacia de Cristo em nossas famílias. Jesus não é somente Senhor em nossas famílias, Ele também deve ser o Senhor no trabalho. É isto que dizem os últimos versículos que nós lemos. Ele está falando sobre os servos, o relacionamento que deve existir entre o servo e o seu Senhor, entre aqueles que prestam um serviço a uma autoridade. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o senhorio de Cristo no trabalho, dizendo que devemos obedecer em tudo ao nosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, não, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O nosso relacionamento com o trabalho. Por quê, queridos irmãos? É verdade bíblica que o trabalho não é uma consequência do pecado. O trabalho não é uma consequência da queda. Geralmente nós pensamos no trabalho como um mal necessário. Alguém definiu assim. O que é trabalho? Trabalho é um mal necessário. Não. O trabalho não é um mal necessário. O trabalho é uma bênção que Deus nos deu. O trabalho é uma bênção que Deus deu a mim e a você.
O trabalho é anterior à queda. O homem, no seu estado de perfeição, ele recebeu a ordem de Deus, a tarefa de cultivar e guardar o jardim de Deus. O homem, como mordomo de Deus, no jardim, ele recebeu de Deus a tarefa de cuidar da terra de Deus, explorando o que há de melhor nela, para a glória de Deus. Esta é a bênção do trabalho. Mas é verdade que o pecado afetou a totalidade da criação. O pecado não somente afetou o espírito do homem, o pecado afetou a totalidade da criação. Até a forma de trabalhar, o trabalho foi afetado pelo pecado. O trabalho que deveria ser feito de forma prazerosa para a glória de Deus, demonstrando o governo de Deus sobre a criação, o homem como mordomo de Deus. Após a queda, o trabalho é penoso, sofrido. Mas graças a Deus, queridos irmãos, que em Cristo Jesus, Deus não somente está restaurando o nosso espírito, Deus não está somente salvando a nossa alma do fogo do inferno, Deus também está salvando, está redimindo, inclusive, a nossa maneira de trabalhar e a nossa maneira de enxergar o trabalho. Então, com a nossa redenção espiritual, vem junto a redenção da nossa visão do trabalho. Devemos agora ter uma visão bíblica, uma visão centrada no Evangelho a respeito do trabalho. Como? O trabalho não é só uma forma de nós podermos extrair mantimentos ou uma provisão para garantirmos a segurança, o sustento da nossa família, para termos alguma coisa com o qual acudir os necessitados e podermos participar na contribuição da casa de Deus. Todas essas coisas são legítimas e são bíblicas, mas o trabalho não tem somente esta finalidade. Há uma finalidade muito maior que o Senhor Jesus está redimindo a respeito do trabalho. Que o nosso trabalho redimido, ele é feito da maneira de Deus. É uma bênção que recebemos das mãos de Deus, feito da maneira de Deus e para a glória do nosso Deus. O trabalho, queridos irmãos, não é um mal necessário. O trabalho, queridos irmãos, ele é parte da nossa vida de discipulado. Amém? Queridos irmãos, por isso nós devemos evitar dois extremos em relação ao trabalho. O primeiro extremo que devemos evitar em relação ao trabalho é tornar do trabalho um ídolo. O trabalho não deve ser o nosso Senhor. Não. O trabalho é um instrumento através do qual nós servimos ao grande Senhor. A nossa identidade não deve estar atrelada ao trabalho. Quando a gente diz, quem é você? Você não é aquilo que você faz. Hoje, infelizmente, queridos irmãos, o valor das pessoas está resumido à sua produção. Quem é você? Você é aquilo que você produz. Você é aquilo que você tem. Você é aquilo que você exibe. Infelizmente, nós coisificamos a nossa essência. Nós nos reduzimos à produtividade, queridos irmãos. E quando nós fazemos isso, nós desonramos o Criador. Por quê? Porque já não estamos adorando o Criador, nós estamos adorando o nosso trabalho. Por isso devemos evitar o extremo de idolatrar o trabalho. A nossa identidade não está naquilo que nós fazemos. A nossa identidade não está naquilo que nós produzimos. A nossa identidade está naquilo que nós nos tornamos agora que nós estamos em Cristo. Filhos de Deus. De perdidos, agora nós fomos achados. De pecadores, agora nós somos santos. Em rebelião com Deus, agora nós somos filhos amados. Esta é a nossa identidade. Nós não somos aquilo que produzimos. Amém? E em outro extremo, nós devemos evitar depreciar o trabalho. Se por um lado nós não devemos idolatrar, por outro lado nós não devemos depreciar. Porque, queridos irmãos, o trabalho é o meio através do qual nós participamos da missão de Deus.
O seu trabalho é o instrumento que Deus colocou nas suas mãos, através do qual você está participando na missão de Deus. Qual é a missão? A missão de Deus de restaurar o mundo dos efeitos do pecado. A missão de Deus de transformar a criação num lugar melhor. Você está participando nisso. Como? Através do seu trabalho. Toda segunda-feira, quando você se levanta, você está em missão com Deus. Você está em missão com Deus. Como? Através do trabalho que Ele colocou nas suas mãos. Você está oferecendo um serviço que está abençoando alguém. Você é professor, você está oferecendo um serviço. Você está alfabetizando, você está treinando. Qual é o trabalho que você faz? O trabalho está abençoando de alguma forma o Brasil. Está tornando a vida de outras pessoas mais fácil. Você está em missão com Deus através do seu trabalho. Por isso nós não devemos depreciar o trabalho. O trabalho é santo, porque ele é um instrumento missionário. Não existe um trabalho mais santo do que o outro. O meu trabalho de pregar o Evangelho não é mais santo que o teu trabalho na sua firma, na sua empresa, não. O seu trabalho é tão santo quanto o meu de pregar o Evangelho. O meu trabalho de proclamar e ajudar as pessoas diretamente para que conheçam o Senhor Jesus não é mais santo do que o seu trabalho lá no seu escritório, não. O seu trabalho é tão santo quanto esse que eu estou fazendo aqui agora. Quando ele é desempenhado, entendendo que ele veio de Deus e ele é desenvolvido para a glória de Deus e da forma de Deus. No grande avivamento da Reforma Protestante, caminhando aqui para a minha conclusão, como quem quer concluir, eu já dizia que quando o pregador diz assim, vou concluir, na verdade não quero concluir. Mas queridos irmãos, voltando aqui, quando acontece o grande reavivamento da Reforma Protestante, a partir de Martinho Lutero, o fogo da Reforma ateado em Roma, na Alemanha, muitas pessoas agora conhecendo a verdade do Evangelho, muitas pessoas sendo despertadas do erro que estava sendo pregado, agora encontrando a luz da verdade. Certo homem que era um sapateiro, depois de ser ateado pelo fogo do avivamento, ele olhou para Martinho Lutero e disse, olha, agora que eu vi a luz do Evangelho, eu quero servir a Deus. O que eu posso fazer? Onde começar? E Martinho Lutero disse para ele, vá para casa, faça bons calçados e venda-os no preço mais justo. Porque não importa qual é o trabalho, se ele for justo, ele é um serviço, é uma participação na missão de Deus. O seu emprego, ele é santo. Amém? Queridos irmãos, entendendo estas coisas, esta visão redentora do trabalho, o que acontece? Acontece que agora que o Senhor Jesus é Senhor de nossas vidas, é Senhor de nossas famílias, é Senhor do nosso trabalho, porque o nosso trabalho feito da maneira de Deus, recebido das mãos de Deus, ele concorre para a glória de Deus e ele coopera para o avanço da missão de Deus. Por quê? Porque nós agora temos um novo Senhor e temos uma nova recompensa. Em Cristo Jesus, o nosso trabalho não é um serviço somente aos nossos superiores da empresa. Não. Quem é o nosso superior? O nosso verdadeiro superior é o Senhor Jesus. Porque ele diz no versículo 22, servos, obedeçam em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, ao vosso patrão, ao vosso líder, obedeçam ao chefe da sua secção, obedeça ao teu supervisor. Não sei como é que chama o superior na sua empresa, mas ele diz, obedeça-o, o seu senhor segundo a carne.
aquele que Deus instituiu como autoridade na empresa onde você está trabalhando. Não servindo apenas quando Ele está vendo. Lembra aquela máxima do mostrar trabalho? Né? Do trabalhar para ser visto que você está trabalhando. Trabalhe, não somente no mostrar trabalho, mas mesmo quando Ele não pode ver o seu trabalho. Sob vigilância, mesmo quando não está servindo sob vigilância. Ele diz assim, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens. Não, mais do que agradar ao homem visível, você e eu devemos servir em singeleza de coração, temendo ao verdadeiro Senhor. Perceba que o primeiro Senhor, segundo a carne, está com esse minúsculo, para dizer que é um homem, que é um Senhor humano, um Senhor terráqueo, um Senhor temporário, um Senhor falível, um Senhor perecível. Mas este último Senhor está com letras maiúsculas, porque é o Senhor dos senhores, é o patrão dos patrões, é o supervisor dos supervisores. É a este que nós devemos servir, temendo com sinceridade de coração. Temos um novo Senhor, que é Jesus. E como nós servimos a Ele? Isto faz toda a diferença na maneira como nós servimos. Amanhã, quando você se levantar para servir, quando você ir para a sua empresa e entender que você está indo servir ao Senhor Jesus, isto vai mudar totalmente a maneira como você trabalha. Isso vai mudar totalmente a maneira como você enxerga o seu trabalho. Segundo, em Cristo Jesus nós temos uma nova recompensa, um novo salário. A recompensa para o seu emprego não é somente o salário que você recebe no final do mês. Olha o que diz o versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Temos uma nova herança. Temos um novo salário. Amém? Muito mais do que o salário que nós recebemos no mundo aqui agora. Há uma recompensa que você há de receber. A recompensa eterna, queridos irmãos, não é somente pelo trabalho que nós fazemos aqui dentro da igreja. Não é pelo trabalho que nós fazemos aqui quando oramos. Não. Nós temos uma grande confusão. As recompensas nas mansões celestiais na eternidade não é pela oração, não é pelo louvor, não é pela pregação somente, não é pela nossa participação nas coisas supostamente sagradas. Não, a recompensa é para tudo aquilo que nós fazemos, inclusive o nosso trabalho que nós fazemos, que infelizmente muitas vezes nós chamamos de trabalho secular. Aquele não é um trabalho secular, é um trabalho santo, porque nós recebemos do Senhor e nós devemos executá-lo como que para o Senhor. E irmãos, quando nós entendemos que todo o nosso trabalho é santo, amém? Recebemos uma nova recompensa, uma nova herança. Queridos irmãos, nós não trabalhamos de forma legalista para ganhar esta recompensa. Nós já temos esta recompensa. O facto de nós já termos esta recompensa é isto que nos faz trabalhar com afinco. Esta recompensa já nos pertence. Olha o que Paulo diz no capítulo 1, no versículo 12 do capítulo 1. Ele diz assim: dando graças a Deus Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança, da recompensa dos santos. Ele não diz que nos fará idôneo, diz que nos fez idôneo da recompensa. Este salário já nos pertence. Este pagamento já nos pertence, é nosso, é seu. E o Senhor há de nos dar naquele grande dia. Por isso, meu querido irmão, eu quero lhe incentivar. Amanhã, quando você se levantar para trabalhar, vá reconhecendo que aquele trabalho você recebeu das mãos do Senhor e faça-o como que para o Senhor, para a glória do Senhor, convicto de que você está servindo não somente a homens. A sua maior missão não é agradar somente homens visíveis. A sua maior missão é agradar, acima de tudo, o Senhor dos senhores, tendo em vista que você já recebeu uma herança, uma recompensa, um pagamento na eternidade.
Esta é a visão com a qual nós devemos trabalhar. E entendendo isto muda totalmente a maneira como trabalhamos. É verdade, nós ainda estamos em um mundo caído. Ainda estamos em um mundo afetado pelo pecado. Ainda estamos em um mundo onde constantemente nós estamos pecando uns contra os outros e outros estão pecando contra nós. Ainda estamos em um mundo marcado pela injustiça e pelo pecado. Por esta razão, muitas vezes o ambiente de trabalho é penoso. Muitas vezes o ambiente de trabalho, ele nos expõe à vulnerabilidade. Muitas vezes o ambiente de trabalho nos machuca. Porque nós estamos ainda em um mundo de pecados. Mas a nossa esperança, queridos irmãos, enquanto servimos ainda em um mundo de pecado, onde muitas vezes nós somos injustiçados, onde muitas vezes você vai sofrer injustiça, onde muitas vezes mesmo você trabalhando, dando o seu melhor, você jamais será reconhecido e recompensado devidamente na sua empresa. Onde muitas vezes por causa do pecado, você será injustiçado lá no seu local de trabalho. Onde muitas vezes por causa do pecado, você será magoado no seu local de trabalho. De tal forma que muitas vezes você vai ser tentado a abandonar este emprego, a abandonar esse trabalho. Como muitas vezes nós dissemos, a chutar o balde. Por causa das mágoas, por causa do ambiente difícil, por causa do ambiente tóxico, por causa do ambiente que muitas vezes prejudica a nossa espiritualidade. Muitas vezes nós seremos tentados a abandonar. O que nós devemos fazer em condições como estas? Quando somos injustiçados, nós devemos crer firmemente na graça futura, queridos irmãos. Como não viver amargurados, trabalhando em um ambiente de sofrimento e um ambiente tóxico? Como não se amargurar? Lá na sua empresa, onde você tem um colega que você sabe que não gosta de você, onde você tem um colega que ele está preocupado e não vê a hora de puxar o seu tapete. Como você ter ânimo para cada segunda-feira se levantar para trabalhar, onde você sabe que chegando no ambiente da empresa, você vai dizer mais uma vez, pronto, a minha paz foi embora. Quando o ambiente da sua empresa se torna tão pesado, como se fosse um campo de batalha, de guerra espiritual, como não perder o ânimo de trabalhar nessas condições? Só existe uma forma, queridos irmãos, crendo na graça futura, crendo, querido irmão, que um dia o Deus justo, Ele há de retribuir a todos os homens toda a injustiça feita. É isso que o texto bíblico diz. Ele diz assim, que a Cristo o Senhor é que estamos servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há exceção de pessoas. Muitas vezes os tribunais humanos são injustos, atribuindo a justiça aos poderosos, atribuindo justiça aos grandes e sonegando a justiça aos pequenos. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que faz justiça sem a exceção de pessoas. Todos os homens, grandes e pequenos, um dia hão de comparecer diante do santo tribunal de Deus e darão conta de todas as suas obras. Por isso, no ambiente tóxico de trabalho, não desanime, querido irmão. Não desista, querido irmão. Continue crendo que este é um trabalho que você recebeu do Senhor e você deve desempenhá-lo como que para o Senhor, como que a sua participação na missão do Senhor, para a glória de Deus, crendo que há uma recompensa que já te foi dada e que toda injustiça que você está sofrendo, no dia exato, Deus há de retribuir. Deus há de retribuir. Deus há de retribuir, queridos irmãos. Por isso nós devemos crer na graça futura. Crer que vai chegar o dia em que todos os homens, grandes e pequenos, comparecerão diante do tribunal do Senhor Jesus. Onde o nosso Deus, o reto juiz,
aquele que julga sem exceção de pessoas, ele há de retribuir, há de julgar as nações, há de julgar os grandes e pequenos, e cada um receberá em troca a justiça ou a injustiça que tiver praticada. Amém? Por isso, queridos irmãos, sirvamos ao nosso Deus, que façamos do nosso trabalho uma marca de que o Senhor Jesus é de fato o Senhor da totalidade da nossa vida. Que a pecaminosidade que domina e que macula o nosso trabalho não possa nos desanimar. Que nós possamos firmemente crer, como disse o apóstolo Pedro na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 13, falando sobre a igreja de Deus, sobre a nossa esperança eterna. Ele diz que nós, porém, segundo a promessa de Deus, a promessa que não retarda, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça e não a injustiça. Amém? Que o nosso Deus possa ser o Senhor de nossas vidas, de nossas famílias, do nosso trabalho, da totalidade do nosso ser. Vamos orar? Senhor Jesus, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos lembra na Sua palavra da nossa responsabilidade como maridos, que devemos amar as nossas esposas de forma sacrificial, incondicional, liderar nossos lares com sabedoria, a fim de que nossas famílias possam viver com alegria e viver uma vida tranquila e que agrada ao Senhor. Obrigado por lembrar que as esposas devem ser submissas ao seu próprio marido, não uma submissão segundo o mundo, mas uma submissão fundamentada no Evangelho, uma submissão perene, uma submissão pura para a glória do Teu nome. Ensine-nos, Senhor, a instruir os nossos filhos na disciplina, sem os desanimarmos, sem os irritarmos. E ajude, Senhor, os nossos filhos a crescerem em obediência a nós como pais. Cada pai, cada filho da sua igreja aqui em Caucaia. Senhor nosso Deus, também nós queremos louvar o Teu nome, porque o Senhor é também o Senhor do nosso trabalho. Ensine-nos a ter esta perspectiva redimida do trabalho, onde entendemos que nós servimos acima de tudo ao Senhor, para a glória do Senhor, para o bem do mundo. Senhor, a não nos esquecermos de que nós temos em Cristo uma nova herança, uma nova recompensa do nosso trabalho. E no mundo de injustiça, e no mundo marcado muitas vezes pela falta de reconhecimento, os meus irmãos possam crer firmemente na graça futura, que é chegado o dia, é chegado o momento em que nós iremos inaugurar, iremos ver a consumação da chegada deste reino, onde habita a paz e onde habita a justiça, onde nós poderemos desfrutar da recompensa, do troco, da paga, de todo o bem que tenhamos feito neste mundo. Esta é a nossa oração, nosso Deus, e nos ajude em Cristo Jesus. Amém.